Bom, é verdade que faltou combustível, está com falta de combustível em alguns postos, do Brasil? Você tem essa informação, Rodrigo? Então, vamos lá, Fabiola. Consultando os nossos associados, é uma verdade que ao longo da madrugada houve um aumento na procura por postos. Alguns postos tiveram filas de algumas dezenas de minutos ou até horas. Alguns postos já secaram os seus tanques, mas a informação que a gente teve é que agora de manhã essas filas já diminuíram. Na maioria das cidades, a gente tem um aumento na demanda, um aumento na procura por gasolina, mas os postos estão conseguindo atender a população. Isso praticamente em todo o Brasil. Então, o sul de Minas, a gente teve alguns associados que mostraram, que nos disseram que já havia secado alguns tanques dos seus postos. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Goiás, principalmente. Mas essa realidade que a gente tinha no começo da manhã ou na madrugada, aparentemente tá mudando um pouco o foco, na medida em que as rodovias estão sendo liberadas, as bases de distribuição estão conseguindo abastecer caminhões para levar combustível aos postos, e a gente acredita que até o final do dia a gente já vai ter alguma estabilização maior, e essa corrida por combustíveis, eu acho que nesse momento está sendo um exagero da população, e a gente quer tranquilizar a população para evitar isso, até porque um aumento de demanda, alguns postos acabam se aproveitando para aumentar preços, etc., o que a gente não concorda com esse tipo de conduta, mas faz parte de um livre mercado de demanda e oferta, né? É muito importante deixar claro isso, né, Rodrigo, que essa falta de combustível, ela ocorre de maneira muito, em alguns pontos que alguém falou, porque teve uma procura excessiva. Em nenhum momento os caminhões com combustível não conseguiu chegar aos postos, né? Não tem a ver com isso, tem a ver justamente com uma procura das pessoas ao combustível, com medo de viver aquilo que viveu em 2018. Bom, antes até de a gente É, na, continuar a conversa, Rodrigo, só queria fazer um alerta aqui quem está conosco no canal UOL, nos acompanhando pelo canal UOL, que agora nesse momento a gente vai para o YouTube, a gente segue no YouTube, nesse mesmo link, mas no canal UOL a gente vem com o Splash Show, a gente segue falando sobre a paralisação dos caminhoneiros e também aqui a conversa com o Rodrigo sobre o preço do combustível. Então, para quem está no canal UOL, segue com a gente no YouTube que a gente vai continuar por lá, não termina a nossa transmissão agora. Voltando a falar com você sobre isso, então, é muito importante dizer que essa falta de combustível, ela é muito pontual, né? Vamos colocar assim, em alguns postos que as pessoas foram. Eu vi imagens, por exemplo, eu tenho familiares no interior, eles me mandaram fotos dos postos abarrotados de gente. A gente tem em Santa Catarina vários postos, em Florianópolis também, abarrotados de gente, as pessoas enchendo o tanque com medo, né, Rodrigo? exatamente. Das informações que nós obtivemos durante a manhã, na realidade, no estado de São Paulo, a base de Paulínia, que se não é a maior, está entre as maiores e acaba atendendo o interior, capital, ela teve um problema assim de abastecimento durante a madrugada e no começo da manhã, mas que esse problema já foi solucionado, e a partir agora do final da manhã, os caminhões tanque já passaram a deixar a base para atender os postos. E realmente, houve sim, em algumas localidades, interior de São Paulo e alguns estados, um aumento dessa procura e, consequentemente, filas, e alguns postos tiveram, sim, combustível terminando e seus tanques vazios no começo da manhã. Mas eu acho que, de novo, insisto que, a princípio, essa situação, ou a situação que nós vivemos em 2018, esperamos que os caminhoneiros entendam a gravidade do que foi 2018 e a gravidade que será a repetição disso em 2021, e que a gente consiga que os postos sejam bem atendidos, recebam combustíveis das bases e voltem à vida normal aí, ofertando
os combustíveis a preços competitivos, sem majorações, sem absolutamente nada de fora do usual de mercado. Agora, Rodrigo, a gente até estava falando mais cedo sobre a inflação, né? O aumento do etanol, mais de 60%, a gasolina, mais de 30%, né? Isso é uma média, mas a gente tem aí mais e menos, né? Você vê a possibilidade de uma redução do preço dos combustíveis? E como é que você entende esse aumento dos combustíveis? Quais são as razões para isso? Olha, Fabiola, na realidade aqui a gente tem uma série de fatores que acabam gerando o aumento do combustível. Vai desde o monopólio da Petrobras e da política de preços da Petrobras, vai de um gargalo logístico que a gente tem, então a gente tem poucas bases de distribuição e essas bases controladas pelas 3 principais distribuidoras. A gente tem as 3 principais distribuidoras controlando mais de 60% da oferta de combustíveis no Brasil. A gente tem um problema, esse problema institucional que o UOL está debatendo desde cedo, que está afetando o preço do dólar. Você tem o problema da OPEP, aumento da cotação do barril. Então, todos esses fatores juntos acabam gerando um aumento do preço do combustível. Agora, se vier a greve, se realmente os caminhoneiros decidirem continuar essa paralisação e criarem um novo 2018, agora em 2021, aí sim, os combustíveis devem disparar. Só a gente vê o que aconteceu ontem com o preço do dólar. Se a Petrobras pode aumentar o preço do combustível amanhã, em razão do preço do dólar, as distribuidoras aumentam o preço e os postos acabam pagando mais caro e também tem que repassar esses aumentos dos preços. E no final das contas, quem vai sair prejudicado é a população brasileira. A população brasileira ela sai prejudicada porque hoje o nosso modal rodoviário é a principal forma de ir alimentos, ir medicamentos, ir materiais de construção, ir todos os insumos e todos os produtos para o consumidor final. Então, com o aumento do combustível, a gente vai acarretar um aumento no custo do frete, aumenta o preço dos produtos, aumentando o preço dos produtos, a gente tem inflação, gera perda de investimentos, inflação gera desemprego e a população, no final, vai pagar as contas. Por isso que a gente pede para os caminhoneiros pensarem muito bem nas plataformas, pensarem muito bem o que estão fazendo, porque isso vai prejudicar ao Brasil como um todo e a eles próprios, porque o combustível também vai aumentar e eles vão ter maior dificuldade para trabalhar. Rodrigo, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no UOL, trazendo as informações sobre os postos de combustível, mas o abastecimento segue normal. Acho que essa é uma informação muito importante para quem não pegou aqui o começo da fala. O abastecimento segue normal, está tendo entrega de combustível, os caminhões estão chegando para abastecer os postos. A falta que ocorreu em alguns pontos são localizadas e justamente pela alta procura.